Gente, então, o que é adequação curricular? É uma estratégia. E, por exemplo, vamos pensar na palavra estratégia, quando a gente tem alguma missão, quando a gente tem algum objetivo, pode ser um objetivo pessoal, por exemplo, você tem o objetivo a tirar uma carteira de motorista. Você tem que criar estratégias para conseguir tirar a carteira de motorista. E são muitas estratégias. E essas estratégias não adianta a gente atropelar o ciclo. Não adianta você ir logo fazer a prova prática sem antes ter passado pelas aulas, sem antes ter passado pela prova teórica, sem antes você ter estudado, não é? Então, essas estratégias, elas são fundamentais para que você chegue no objetivo, que é você poder pegar um carro e dirigir, estar documentada, habilitada para isso, né? Agora, vamos levar para a nossa sala de aula. Essas estratégias, elas são fundamentais para que o aluno entenda aquilo que estamos querendo ensinar. Então, parte de uma necessidade específica de um determinado aluno, seja qual for. Aquele que tira 4, aquele que tira 6, aquele que tira 10, aquele que tira 0, tá? Então, que tipo de adequação que eu posso dar de exemplo para vocês? E vocês, como eu, a gente já recebeu muitas crianças, por exemplo, no 4º, no 5º ano, que não estavam alfabetizados. Eu vou alfabetizar a sala toda? Não há necessidade, não é? Afinal, 4º e 5º ano subtende-se que a criança esteja alfabetizada. Então, eu vou fazer uma adequação específica para esse aluno se alfabetizar. Esse aluno vai conseguir acompanhar tudo que nós estamos trabalhando em sala? Não. Ele pode ser trabalhado só o que ele necessita? Não também. Nós temos que entrar no equilíbrio. Por quê? Porque a gente tem que respeitar a fase de desenvolvimento que ele se encontra, de repente, no 4º e no 5º ano, mas nós também temos que respeitar a especificidade dele, que é a falha na alfabetização. Então, sim, adequar alguns conteúdos para que seja mais simples, mais fácil ele perceber que ele está entendendo, mas para ele está um pouco mais simplificado para a gente conseguir adequar, fazer atividades mais específicas para a alfabetização, de repente um caderno paralelo, de repente atividades 2 diferentes por dia, trabalhando a alfabetização na nossa sala, ou ele leva para casa e ele tenta fazer em casa. Normalmente, quando a gente tem que fazer esse tipo de adequação, talvez para a gente nos pareça que vai ser difícil, que vai tomar um pouquinho mais de tempo nosso. Então, normalmente, quando eu tinha que fazer isso no 4º ano, eu seguia um padrão de atividades. Na sala de aula, eu trabalhava com os meus alunos que precisavam se alfabetizar, uma sequência de atividades que se repetia, só ia trocando a letra, o som, né? Mas a estrutura da atividade era igual. Por quê? Para quando ele chegar na casa dele, se ele não tiver ajuda de nenhuma outra pessoa, ele consiga se virar, ele consiga fazer sozinho. Senão a nossa adequação curricular já não vai dar certo. E daí a gente começa a achar que a culpa é nossa, que a culpa é da atividade, a gente já acha que o aluno tem uma deficiência. Não, talvez a adequação curricular não está adequada para ele. Então é melhor a gente seguir o mesmo formato para que ele consiga olhar para a atividade e pensar assim: é igual aquela atividade que a professora já me explicou na sala, só que em vez de eu completar o meio da palavrinha com essas sílabas que eu aprendi lá na classe, que era ba, bibi, bobu, agora a professora está pedindo para eu completar com papepi, popu. Né? Um exemplo, gente, bem básico, né? E eu sei que vocês conseguem generalizar aí com outros conteúdos. Então, é uma dica, né, que a gente pode seguir. Quando a gente estiver trabalhando a adequação curricular, só o que a gente trabalha em sala de aula talvez não seja suficiente para esse aluno. Então, o que a gente for dar de extra, a gente tem que facilitar o visual, a gente tem que facilitar para que ele não tenha
tantas outras coisas para dar conta. Se o meu objetivo é alfabetização, é alfabetização. Talvez se eu mandar ele copiar muita coisa, nós estejamos desperdiçando um tempo que ele poderia estar sendo mais efetivo na alfabetização do que cópia. Cópia por uma criança que não sabe ler e escrever, serve para quê? Para deixar ele mais quietinho? Na verdade, a gente não está adequando ao que ele necessite. Ah, Aline, ele tem que desenvolver a coordenação motora. Sim, mas só isso não. A gente também tem que trabalhar outros aspectos, né? Hoje, gente, não dá mais certo a gente encher a lousa toda e pedir para que o nosso aluno copie. Hoje, a nossa adequação, ela tem que ser muito mais dinâmica, muito mais rápida. Está funcional copiar 4 partes da lousa? Ou é melhor eu usar esse tempo para fazer outras estratégias para que todos dessa sala de aula também se beneficiem, né? Hoje não é mais a quantidade, é a qualidade. A gente vê que as apostilas, os livros didáticos, eles trazem os assuntos bem pincelados, não é? Então, e a nossa lousa também tem que ser dessa maneira. Para o aluno, um texto muito comprido na lousa, talvez antes da metade dessa cópia ele já perdeu todo o interesse. E ele está copiando lá e nem está prestando atenção no que está copiando. Então, a gente tem que rever como que a gente está adequando para que o aluno entenda. A gente está facilitando a aprendizagem ou a gente está dificultando? Mais ainda se ele tem dificuldade. Então, a gente olha para os objetivos, a gente olha para os conteúdos, para as práticas, e aí a gente vai adequar a necessidade do aluno. E é muito importante a gente ter o quê? Um olhar sensível, escutar esse aluno, observar esse aluno. Vamos supor, ele está fazendo lá conta de adição e a gente vê que ele está errando toda hora o resultado. A gente precisa ver aonde ele está errando, né? De repente pedir para que ele vá na lousa e a gente observe o processo que ele está fazendo de soma. Ah, será que ele está esquecendo? Vamos supor que somou unidade. Será que ele está esquecendo de, quando chegar lá na dezena, somar essa unidade que foi para a dezena? Será que ele não entendeu o que é trocar 10 por 1? Né? Se for isso, a gente tem que parar com a continha, pegar o material dourado, pegar algo concreto e trabalhar essa noção, né? Não adianta a gente dar 10 continhas, ele vai errar 10 vezes. E aí ele vai se frustrar e a gente não está entendendo o que ele não está entendendo. Então é importante a gente ter essa sensibilidade para saber exatamente o que ele está errando. Eu lembro que muitas vezes, quando eu dava adição para alunos e eu percebia que eles estavam com essa dificuldade da troca, eu parava só nessa parte. A gente fazia atividade só pensando em troca, pronto. Passou essa etapa? Bora para mais complexo. Assim, a proposta que nós trazemos aí, as ideias que nós trazemos para hoje. Falando um pouquinho mais sobre adequação, então quando a gente pensa também na adequação, eu posso adequar também para o meu aluno deficiente. Por exemplo, a gente está trabalhando características da água. De repente você está trabalhando temperatura, e daí você vai tratar na sua aula sobre líquido, sólido, gasoso. Para aquele meu aluno deficiente, o que eu faço nesse momento? Ele não está entendendo, ele não é alfabetizado, ele não está conseguindo acompanhar o texto. Eu vou lá e dou um desenho para ele pintar sobre a água, tentar trazer o concreto mesmo para ele mostrar. Dar de repente uma pedra de gelo e fazer com que ele sinta nas mãos dele essa sensibilidade, né, do gelado. De repente eu levo alguma coisa um pouquinho mais morna, né, um pouquinho mais quente, não tão quente, né, gente? Peço para ele passar a mão e sentir a temperatura desse calor. De repente eu coloco um objeto tampando esse calor e depois a gente tira e mostra aqui as partículas, né? As gotículas que evaporou, né? Em outro estado, estado gasoso, né? Isso falando dos estados físicos da água.
mas também tantos outros assuntos que eu posso estar abordando, né? Vamos supor que você está trabalhando o ciclo da água. E o sol evapora, vira vapor e chove. Vamos lá para fora da sala de aula, vamos de repente, já no comecinho do dia, colocar e dar uma molhada lá no chão, deixar aquela poça de água bem pouquinha, né? Para a experiência dar certo. E um pouquinho mais tarde, depois de 3 horas, 3 horas e meia, a gente volta lá e mostra que aquela água evaporou. Para onde foi essa água? Né? Então a gente vai dinamizando as nossas aulas, mostrando exemplos muito mais concretos para esse aluno deficiente entender a aula. E para esse aluno, de repente, que tem muita dificuldade na aprendizagem, também participar da aula. E daí, quando a gente chegar lá na sala de aula, se ele não é alfabetizado ainda, a gente pode trabalhar letras iniciais das palavras que se encaixam justamente nas definições que nós estamos trabalhando, ou a gente deixa o texto com lacunas, poucas lacunas, e pede para que ele preencha esse texto com as palavras mais importantes, nem se for para ele colocar só a palavrinha água. Se ele tem muita dificuldade na aprendizagem, ele vai trabalhar o mesmo texto que a classe toda está trabalhando, mas a palavrinha água, ele vai de repente ou copiar e escrever, tendo a palavra água como modelo, ou de repente a gente pode trabalhar tarjetinhas com velcro. Ele vai pôr o velcro justamente naquela parte, água. Ele vai pôr o velcro naquela outra lacuna, água. E quando a gente for fazer o texto oral, a gente pode deixar, a gente brinca, de repente combina com a sala toda. Olha, nós vamos ler o texto coletivamente. Quando chegar na palavrinha água, todo mundo fica quieto, porque eu quero que, por exemplo, o Mateus fale água. Combinado, Mateus? Pô, você imagina a alegria desse Mateus? Isso é adequar. É difícil? Não. Professor, vai tomar mais tempo seu do que já é tomado? Não. Você tem que fazer uma estética linda, maravilhosa, plastificar, fazer colorido, imprimir na impressora? Não. São adequações simples que a gente monta de acordo com a necessidade e de repente a gente monta lá na hora da aula. Ai, Aline, mas a sala não fica quieta. Tá bom, tudo bem, mas de repente aquele momento que você percebe que a sala costuma ficar um pouco mais quieta, se aproveita e faz isso. Então são sugestões. E eu peço, por favor, que quando eu dou esses exemplos para vocês, vocês usem aí a sua experiência, sua criatividade para generalizar esses exemplos, né? Porque vocês sabem aí o currículo de cor e salteado de trás para frente, não é? Acredito que sim.